Olá, pessoal! Na física médica, a gente não trabalha só com radiações ionizantes. A gente também vai ter um campo bem extenso na área das radiações não ionizantes. Na área das radiações ionizantes, a gente trabalha muito com a parte de radiologia médica e odontológica, medicina nuclear e radioterapia, porque existe uma carência muito grande de profissionais, de físicos nessa área, para atender todas as demandas da parte da proteção radiológica e do controle de qualidade de todos os equipamentos que são responsáveis pela qualidade do diagnóstico médico que vão ser feitos a partir desses exames. Mas as radiações não ionizantes têm um destaque muito interessante na parte de ultrassom. Por exemplo, para nós realizarmos o ultrassom, nós vamos precisar destes transdutores, né, que são esses dispositivos aqui que vão ser colocados em contato com o corpo humano. Esses transdutores, eles são feitos de um material chamado piezoelétrico. Na verdade, esse material ele foi descoberto ainda por Pierre e Jacques Curie, isso antes do ano de 1900 ainda, e eles descobriram que certos cristais não condutores, como o caso do quartzo, desenvolviam uma carga elétrica quando eles eram distorcidos. Quando o cristal de quartzo era submetido então a uma pressão, as suas faces opostas desenvolviam cargas opostas. E esse fenômeno então foi chamado justamente de piezoelétrico, que significa do grego piezo, pressionar. Claro que existe o fenômeno, o efeito piezoelétrico inverso, que é justamente quando a gente reverte esse processo, ou seja, quando um cristal de quartzo é sujeito a uma carga elétrica, a estrutura cristalina fica deformada. E se o potencial de carga elétrica for rapidamente modificado, as faces do cristal vão vibrar rapidamente. E é aí que a gente vai ter esse ultrassom. O ultrassom porque ele está numa frequência, uma faixa de frequência acima do som audível por nossos ouvidos. Então, para a gente operar esses transdutores, a gente precisa basicamente de um gel, que é para diminuir a estática e o atrito que tem entre o médico passar esse transdutor aqui sobre a pele do paciente. Então, a gente tem um gelzinho que vai facilitar o manuseio desse transdutor com esse material piezoelétrico que vai emitir o ultrassom. Esse ultrassom ele vai, na verdade, emitir um eco. Ele vai interagir com os tecidos do corpo humano, emitindo um eco que vai ser captado para justamente fazer essa formação das nossas imagens de ultrassom. A maioria de nós já deve ter feito algum exame de ultrassom, eu acho que é super comum. Os mais conhecidos são aqueles ultrassons obstétricos, mas existem ultrassons pélvicos, transvaginais, abdominais, ultrassom da tireoide, ultrassom das mamas, embora a obstétrica seja a mais desejada por todas as famílias, né, que estão aguardando um bebê. Uma das vantagens, então, do ultrassom é justamente essa questão de que ele é de fácil aplicação e ele não usa radiações ionizantes que podem ser deletérias ao organismo humano. Então, alguns lugares, né, a gente já tem uma preferência do uso de ultrassom em relação a um exame de raio-x convencional. Inclusive, na parte da mamografia, há uns anos atrás, era recomendado que mulheres acima de 40 a 45 anos fizessem uma mamografia anualmente, principalmente aquelas que têm algum histórico familiar em relação ao câncer. Hoje em dia é mais comum essa mamografia ela ser feita um ano sim, um ano não, intercalando então, nesse ano que não é feita a mamografia, ser feito um exame de mamo com ultrassonografia, que ainda aqueles conjuntos especulados de microcalcificações que formam um possível nódulo maligno, ele vai ser muito bem visto em termos de uma mamografia. No ultrassom, a gente não vai conseguir identificar muito bem esse nódulo especulado com as microcalcificações. A gente talvez identifique o nódulo, identifique algumas microcalcificações que são um pouquinho maiores, mas o exame de mamografia, ele ainda é muito mais preciso para a gente poder fazer aquelas classificações de BIRADS, que é no BIRADS 1, onde a gente não tem nenhum achado na mama, o BIRADS 2 e 3, onde a gente pode ter achados não necessariamente patológicos, e o BIRADS 4 e 5, onde a gente pode ter achados patológicos que indiquem no 4 30%, no 5 até 70% desse achado patológico ser maligno, e aí é sugerido então uma biópsia mamária.
Então, o ultrassom ele acaba sendo bem interessante de ser substituído por essas técnicas de radiação ionizante, até porque a gente vai estar atendendo aquele requisito da justificação, que está lá nas normas de proteção radiológica, de diretrizes básicas de radioproteção, onde a justificação a gente tem que justificar o porquê que a gente está usando a radiação ionizante em relação a outros métodos. E o ultrassom seria um desses outros métodos que poderiam estar beneficiando alguns pacientes. Claro que além do ultrassom a gente tem um outro exame que está muito utilizado atualmente, que são os exames por ressonância magnética. Historicamente a gente começa com exames de magnética nuclear, mas a palavra nuclear as pessoas entendem que seja alguma coisa relacionada às radiações ionizantes. Na verdade, ela é nuclear porque ela está relacionada ao núcleo. Como é que o exame de ressonância magnética funciona? Enquanto o de ultrassom está emitindo uma onda sonora e está pegando o eco desta onda sonora através daquele transdutor que tem um material piezoelétrico, então com isso está formando a imagem, na ressonância magnética a coisa vai ser um pouquinho diferente. A gente vai precisar de um campo magnético muito forte. Esse campo magnético ele vai servir para que haja um alinhamento dos spins, dos prótons, dos átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Então, esse próton do núcleo ele tem uma propriedade chamada spin. E esse spin ele está posicionado aleatoriamente na quantidade de átomos de hidrogênio que a gente tem dentro do nosso organismo. E essa distribuição aleatória me anula muito alguns sinais que podem ser obtidos através de uma análise um pouco mais quântica. E a ideia é justamente a gente fazer um alinhamento, então, de todos esses spins. Esses spins vão estar todos posicionados ou paralelamente ou antiparalelamente. E aí a gente vai conseguir jogar um pulso de radiofrequência. Um pulso de radiofrequência, ele está lá no outro espectro, está lá no outro lado, no lado oposto do espectro eletromagnético em relação às nossas radiações ionizantes. Então, esse pulso de radiofrequência, ele vai ter que ter a frequência para o átomo de hidrogênio, para que ele entre em ressonância. Com isso, ele vai vibrar com uma amplitude maior. Eu posso alterar, então, a amplitude desse giro, desse spin, e vai ser justamente aí que eu vou ter uma absorção da radiofrequência e uma reemissão da radiofrequência. Essa absorção e reemissão ela vai estar relacionada com a maneira com que os átomos de hidrogênio estão ligados às moléculas do corpo humano. Como as diferentes ligações químicas vão fazer respostas diferentes em termos dessa absorção e reemissão dessa radiofrequência que eu estou jogando nesse paciente que está submetido a um campo magnético extremamente forte, na ordem de 10 a 5 vezes maior do que o campo magnético terrestre, eu consigo, então, fazer uma leitura dessa radiofrequência para poder fazer, então, essa imagem, seja ela axial, seja ela coronal, seja ela sagital do corpo. Na verdade, a gente consegue ter as três imagens, né? As axiais, as coronais e as sagitais, onde a gente vai ter um corte. Na axial, a gente tem aquele corte que é transversal. O coronal é aquele que vai me dar essa visão bidimensional do corpo, que seria o frontal ou o anteroposterior. E o plano sagital seria aquele corte que eu estou fazendo aqui entre o lado direito e esquerdo. Claro que o processo de obtenção da imagem não é a coisa mais simples que existe, ela é bem complexa, e a gente vai ter uma disciplina específica que vai estudar toda a parte de ressonância magnética e ultrassonografia. Existem outras aplicações das radiações não ionizantes, como, por exemplo, cirurgias a laser. Em geral, os médicos só vão operar o laser se tiver um físico presente na sala de cirurgia. A gente também pode ter exames de infravermelho, que eles são um pouco mais raros, porque a gente precisa fazer um comparativo conforme a pessoa vai envelhecendo, né, conforme ela vai avançando de idade. Na verdade, a gente precisa comparar os padrões com quando ela era mais jovem. E aí, como a gente não tem essa rotina de exames aqui no Brasil, isso aí também acaba não sendo feito aqui. O que acontece também é que no caso da ressonância, por exemplo, os exames são extremamente caros porque o equipamento ele é muito caro. Ele é um equipamento caro de se adquirir e a manutenção dele também não é barata. Enquanto nos equipamentos de ressonância magnética, a gente liga enquanto nos equipamentos de ultrassom, a gente liga o equipamento na tomada, utiliza o equipamento e depois desliga,
os equipamentos de ressonância eles têm que estar 24 horas por dia ligados, porque eu preciso manter esse campo funcionando, e para eu fazer a manutenção desse campo, como eu trabalho com os magnetos, que os melhores magnetos que a gente tem, eles são supercondutores, então eu preciso manter eles resfriados a baixa temperatura, eu não posso simplesmente desligar e deixar que a máquina chegue à temperatura ambiente, porque isso pode danificar muitos circuitos dessa máquina. Uma coisa muito interessante da ressonância, não sei se é interessante ou se é triste, em relação a esse campo magnético, ele está sempre ligado. Então a gente tem muitos relatos, inclusive existem imagens que a gente pode pegar através da internet de enceradeiras de cadeiras de tubos de oxigênio que acabam parando lá dentro do gantry, justamente porque quando as pessoas veem, o equipamento não está sendo utilizado, alguma coisa assim, entram para fazer uma limpeza, só que trazem equipamentos que não são adequados. Embora existam vários avisos, existe uma gaiola de Faraday, existe uma porta diferenciada na sala de exames de ressonância, até porque se a gente olhar aqui, nessa imagem aqui, a gente consegue ver que tem uma parede aqui e uma janela, e aqui a gente tem então essa sala toda, ela está circundada por aquilo que a gente chama de gaiola de Faraday, que é para que nenhum sinal de radiofrequência interfira nesses exames que estão sendo realizados aqui, e que para que esse campo magnético altamente forte, né, esse campo magnético que tem dentro da sala, também ele fique condicionado dentro da sala, porque senão qualquer pessoa que passa aqui fora com um equipamento celular pode ser danificado, ou o próprio sistema computacional que a gente precisa para fazer toda a codificação do sinal que está sendo reemitido pelo paciente em uma imagem visível e laudável, a gente não conseguiria ter esses equipamentos próximos da sala. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a esses equipamentos, justamente porque acidentes acontecem. E aqui a gente vê então uma cadeira, que alguém resolveu botar a cadeira dentro da sala, e a cadeira foi puxada para o gantry. Aqui a gente tem enceradeiras, e aqui a gente tem inclusive um tubo de oxigênio. A gente tem relatos, né, com acidentes, inclusive com pacientes durante os exames, um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória e que vieram ressuscitar ele com oxigênio, aqueles tubos de oxigênio metálico que são utilizados no hospital. Para a gente usar dentro da ressonância, o oxigênio ele tem que vir por uma tubulação de alumínio, que o alumínio ele não vai ser paramagnético, e aí a gente pode então fazer todo o atendimento do paciente no caso de emergência, no caso de uma necessidade de ressuscitar o paciente, sem correr o risco de um tubo desses acabar atingindo o paciente. Mas vários detalhes, né, a gente vai estar vendo então na disciplina específica, que a gente vai estar abordando não só esses cuidados com o equipamento, esses riscos de acidente que podem estar acontecendo, porque com isso a gente vai ter que fazer um treinamento com o pessoal do hospital ou da clínica onde a gente tem esse equipamento de ressonância, porque o funcionamento do ultrassom ele é simples, mas o da ressonância ele acaba sendo bem complexo, até por várias questões que a gente tem que ter, por exemplo, uma temperatura muito baixa na sala, a gente vai trabalhar com magnetos supercondutores e uma série de especificações que são necessários uns conhecimentos de física 3, de eletricidade, magnetismo, de eletromagnetismo, de estrutura da matéria e da parte de processamentos de sinais digitais. Ok?